Então vamos lá. Bom, novo acordo da Europa com o Brasil, e eu vi muita gente comentando todo tipo de absurdo aí, não é com o Brasil, com o Mercosul, mas vamos considerar Brasil aqui pra gente trocar essa ideia. Vi muita gente conversando e falando algumas besteiras aí, algumas coisas meio exageradas sobre isso, falando que isso poderia ferrar com o Brasil de alguma maneira, e bom, não é bem assim não, tá? Tem muitas vantagens e claro, tem também os problemas que a gente pode ter com esse acordo aqui. Vou fazer um vídeo só sobre isso, quis fazer enquanto tava viajando, mas achei melhor deixar as ideias mais organizadas primeiro, sair todas as informações pra gente poder conversar sobre o tema. Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, já deixa o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, esse é um canal de investimento. Então aqui a gente vai refletir sobre o ponto de vista econômico desse acordo e como é que isso impacta para os investidores brasileiros. Se você não é inscrito no canal, não vale a pena se inscrever antes de ver o vídeo. Se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, aí você deixa o like, se inscreve, senão não precisa. Aqui não tem essa de like por pena, não. O que foi combinado? Então, depois de 20 anos, a União Europeia e o Mercosul conseguiram entrar num acordo. Esse acordo, ele está sendo negociado, há muito tempo mesmo, né? A gente fala 20 anos, é de fato 20 anos com uma conversa, com um diálogo. Para começar, a gente precisa entender o que é o Mercosul, né? O Mercosul é um acordo aqui dos países da América Latina, como é chamado no resto do mundo, né? Que são os nossos vizinhos, onde a gente combinou de ter um acordo de livre negociação, igual a União Europeia tem um acordo deles lá de livre negociação também, né? Você tem diversas vantagens fiscais de exportar para um país aqui e importar também. Acaba que a gente não paga tanta taxa. E é por isso que quando você vai no supermercado, por exemplo, é muito mais barato você comprar um vinho argentino, por exemplo, ou um produto do Uruguai, alguma coisa nesse sentido, né? A Venezuela está suspensa e o Mercosul também tem alguns países associados, como Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname, que participam, mas não adotam a tal da tarifa comum, ou seja, tem um acordo meio parcial com o Brasil. Então esse é o Mercosul. Esse acordo possibilitou um bom desenvolvimento de parcerias aqui. Inclusive o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina, né? Ainda hoje. A gente tem algumas coisas aqui que funcionaram bastante. Graças a isso ajudou a estabilizar a região também, né? A gente tem menos conflito quando a gente negocia entre si. E inclusive para você viajar para boa parte dos países aqui da América do Sul, tem outro acordo também que permite você viajar até com a sua identidade, sem precisar de passaporte nem nada. É considerado uma região onde a gente tá together aqui, né? Igual a Europa ali, você tem aqui no Brasil uma pequena União Europeia menos parceira, talvez que a gente não usa a mesma moeda e tal, mas uma coisa bem similar a isso. Isso naquela época em que o multilateralismo estava em alta, todo mundo só queria amor e parceria. Hoje em dia a coisa tá ficando meio diferente, né? E aí, a gente conseguiu agora um acordo para esse bloco, essa galerinha aqui, tem uma parceria também com a União Europeia. Esse acordo é uma abertura comercial muito pesada, com redução de tarifas, cotas agrícolas, regras ambientais e abertura de serviços aqui. Ainda precisa de ratificação, pode demorar para ratificar, mas politicamente o acordo já existe e ele tem apoio da maioria dos países da União Europeia. Tem países que ficaram contra a gente aqui, mas a maior parte dos países ficaram a favor. E aí, a Europa abriu, na verdade, o mercado para o agro do Mercosul, né? A grande questão aqui é que hoje, para mandar carne, etc., você tem umas tarifas muito pesadas. E aqui agora a gente vai conseguir exportar a carne com muito mais facilidade para o Brasil. Esse é o grande foco, né? Proteína animal, soja, nossos produtos alimentícios, eles vão conseguir competir em ambiente europeu. Sem isso, a gente já estava conseguindo, obviamente, né? A gente já exportava bastante e países como a França e países que hoje em dia abastecem a União Europeia, obviamente eles ficaram contra esse acordo porque isso vai prejudicar o preço deles ali, né? A gente vai abrir uma competitividade maior. Do ponto de vista econômico, para o Brasil é ótimo, a gente vai ter mais países para a gente mandar os nossos produtos, é uma abertura para um dos maiores mercados do planeta, né? 25% de todo o dinheiro do mundo está concentrado nessa região, só que a gente precisa entender também que isso aqui pode pressionar o preço desses produtos dentro do Brasil, porque agora toda vez que um produtor, né, brasileiro, ele for analisar na hora de exportar, ele vai ter que fazer uma comparação, olha, será que eu mando para Portugal ou mando para França ou vendo aqui no Brasil? E obviamente a gente sabe que o poder de compra do brasileiro é extremamente baixo. Então, no mesmo lugar onde isso gera novos empregos, onde isso permite que o produtor brasileiro envie produtos para fora, isso também deve pressionar esses preços aqui dentro do nosso país. E é por isso que muita gente ficou falando, pô, se já não sobrava carne num preço aceitável no Brasil, agora fica mais difícil ainda. E bom, é verdade. Mas aí você precisa lembrar do outro lado também uma coisa bem interessante. Não só do ponto de proteína animal, mas você tem diversos produtos alimentícios que hoje são extremamente caros no Brasil e que são produtos que a gente consome com frequência. Quando a gente vai comparar, por exemplo, trigo, a gente importa bastante trigo. Quando a gente vai comparar queijos, vinhos, etc., tudo isso também vai ficar mais acessível no Brasil, porque vai cair aquele tributo gigantesco que tinha e os produtores locais do Brasil eles vão ser obrigados agora a competir com o preço desses produtos lá de fora. Nesse ponto, outra
outras pessoas fizeram reclamações que também são verdadeiras. Todo acordo, ele acontece assim, né? Você tem aqui agora uma questão que é, e os produtores de queijo e vinho do Brasil que estavam começando a conseguir produzir produtos de maior valor agregado, de maior qualidade também, agora eles vão ter que competir com o produto europeu. Será que eles vão dar conta de competir em preço? Muito provavelmente não, né? O volume da Europa é muito maior nesse tipo de produto, azeite e tal. Pensa aí no supermercado ali, o azeite aí vai cair de preço bastante, né? Ao longo dos anos aí vai começar a cair de preço porque o imposto é a maior parte da composição do preço dessas coisas. Então a gente tende a ver uma dificuldade maior para o produtor brasileiro competir. Você vê, né? O acordo, ele abre mercado e fecha mercado também. E um outro ponto que algumas pessoas não pensaram é, os produtos industrializados no Brasil hoje, eles são extremamente caros. Quando a gente olha carro, quando a gente olha essas coisas, né? Que são produtos de origem europeia, eles são muito caros. Quando a gente fala que vai diminuir bastante essa alíquota de imposto, o que vai acontecer? Vai começar esses produtos a ficar baratos. Agora, é um problema, porque a gente nem conseguiu industrializar, nem conseguiu desenvolver a nossa indústria, e agora a gente vai ter produtos europeus entrando aqui com preços mais competitivos. Para o consumidor, cara, é bom demais, né? Você ter outros países podendo vender coisas no seu país é muito bom, porque você tem uma pressão de preço menor. Se a gente hoje em dia paga mais barato na carne, e paga, né? Do que o europeu, a gente paga muito mais caro em todo o resto. A gente paga muito mais caro nos produtos industrializados, num relógio, sapato, numa roupa. Já viu quanto custa uma Zara lá fora e quanto custa aqui no Brasil? Pô, né? São produtos extremamente caros, né? Ah, mas aí não é da China? Então, a fabricação às vezes, mas tem muito produto europeu também. Esses produtos devem inundar os mercados brasileiros agora e a gente deve ver uma pressão de qualidade, porque os produtos europeus costumam ter uma qualidade boa, né? Então, esses produtos europeus de qualidade vão competir com os produtos brasileiros e o mercado brasileiro vai ter que se adaptar para competir com isso. Então, a gente tem, inclusive, serviços e compras públicas entrando no pacote. Isso aqui é uma doideira, né? Porque agora também as escolas, por exemplo, ou o próprio poder público pode abrir licitação e eles vão poder entrar nas nossas licitações também. Então tem uma pressão para que o produto geral que o brasileiro consome melhore de qualidade aqui. Eu acho interessante, sinceramente, né? Tem muita gente que é contra isso, mas eu acho muito bom. E aí, a gente tem agora um problema muito complexo, que é o discurso ambiental, que no Brasil ele é mais só discurso e tal, e que na hora de exportar ele virava uma treta, agora ele deve virar uma obrigatoriedade para você exportar para a Europa. Por quê? Existem regras diferentes de produção de carne, por exemplo, na Europa e no Brasil. E agora, no Brasil, quem quiser exportar essa proteína vai ter que atender a legislação ambiental da Europa. Isso aqui deve fazer com que o Brasil comece, né, a ter mais respeito pelas florestas e bababá. Eles mesmos não tiveram nenhum pela deles, né? Já desmataram tudo quanto é coisa. Mas na nossa vez de desmatar, tem as regras aí pra gente não destruir o planeta. Então ficou a cargo do Brasil salvar o planeta Terra. Na Europa ninguém se preocupou. E aí o que a gente ganha? Olhando em miúdos assim. O agroexportador, carne, frango, açúcar, etanol, frutas, café e celulose, cara, obviamente vai ganhar. Mesmo com cotas, o acesso vai ser muito melhor do que o que tem hoje, né? Mesmo que eles definam, só pode ser tantos por cento que pode vir do Brasil. Mas a gente ainda vai ter isso aí. O exportador industrial, quem já exporta para fora do Brasil, uma VEG, essas empresas, para eles agora eles tiveram... Cara, a indústria que já existe no Brasil, que conseguiu existir durante esses anos, eles ganharam agora um mercado gigantesco. Imagina uma Klabin, uma Suzano. Mas assim, eles vão crescer largamente. E outra coisa é, para a indústria brasileira tem um ponto que todo mundo só tá vendo o lado ruim, que vai vir produto para competir, mas você imagina importar tecnologia, importar máquina para industrializar. O Brasil vai ter a chance de importar essas máquinas. A produtividade brasileira vai subir. É inevitável que a produtividade brasileira sobe. Agora, como que a gente tem um problema aqui também? Porque você tem uma indústria protegida no Brasil hoje de autopeças, de veículos, uma indústria têxtil, de vestuário, de metalurgia, de eletrônicos. Essa indústria, que no Brasil já era meio incipiente, se ela não conseguir ter ganho de produtividade, não comprar máquinas para produzir produtos competitivos, e dá para fazer, porque boa parte da matéria-prima já está aqui, se você comprar as máquinas e produzir aqui fica bom, você pode quebrar. E pode ter um problema também, porque os europeus, como tem um acordo de livre comércio agora, eles podem decidir fabricar no Brasil. Isso aqui é um ponto que a União Europeia ela vai tomar uma porrada. Porque quando uma Volkswagen da vida, não precisa ser a Volkswagen, estou citando exemplos aleatórios, mas quando uma indústria francesa ou uma indústria alemã, eles descobrirem quanto custa fabricar no Brasil, tem uma chance muito boa dos salários brasileiros serem alavancados. Porque você olha e compara, poxa, eu vou produzir um produto que eu posso vender nos dois países, claro que com cota, mas eu posso vender nos dois países, eu posso produzir no Brasil e vender na Europa?
para mim pode fazer sentido mandar minha produção para cá e devolver para lá, né? O Brasil pode virar uma espécie de China ali 2.0 por conta dessa transferência industrial. Agora, cabe, né, a gente aproveitar esse movimento. Se for inteligente, vai ser bacana. Se não for inteligente, obviamente, vai virar palhaçada e a gente vai ficar só como mercado consumidor e não produtor, né? E se a gente não souber aproveitar isso, aí tem um risco de reprimarização, né? O que seria isso? É quando um país ele só exporta commodity e importa mais produto manufaturado. Porque pro Brasil a gente já tem um dinheiro muito grande, pode fazer sentido começar simplesmente a comprar produto industrial da Europa e nunca industrializar nada aqui. E aí a gente fica mandando toneladas e toneladas de commodity para industrializar lá e a gente se lascar aqui. Você entende que então é um jogo de mão dupla? A gente precisa criar condições favoráveis para receber empresas de fora agora, para receber dinheiro de fora e para industrializar o nosso país. Porque se a gente não fizer isso, a gente se lasca. Então, o emprego industrial, ele pode virar desemprego aqui no Brasil, porque os produtos estão sendo importados com um custo tranquilo, ou a gente pode começar a fabricar aqui. Então, assim, tudo aqui, na verdade, é meio com armadilha, né? Se eles forem mais espertos, se beneficiam, se a gente for mais esperto, a gente se beneficia. E no caso, eu acredito que a gente tem uma população jovem, a gente tem grandes condições de fazer isso, a gente tá num momento favorável financeiramente, o Brasil não tá desfavorável. Ah, Raul, não tá, não. A Europa é muito mais endividada que o Brasil. A gente teria que criar um programa, não de consumo, né, pro brasileiro, porque de consumo não vai resolver nosso problema. A gente ia criar um programa realmente pensado para que a gente conseguisse industrializar o nosso país. E aqui, mesmo sendo liberal, eu acho que vai ter que ter a influência do Estado, porque no Brasil tudo é fechado, né? Se o Brasil fosse um país mais aberto, ainda poderia ser, mas vai ter que partir do Estado mesmo. E tem uma armadilha também que a Europa pode acabar utilizando esse tipo de acordo para fazer com que nosso agro fique menor. O Brasil se tornou o maior produtor de proteína animal do planeta, e se o Brasil começar a querer seguir os critérios para exportação, a gente sabe que o Brasil pode perder em competitividade, né? E isso aqui pode ser utilizado, inclusive, para piorar nossa produção para que eles voltem a ser competitivos. É uma armadilha, né? Tudo aí é meio complicado. Então a indústria europeia ganha mercado, o Brasil ganha mercado também, máquinas, químicos, farmacêuticos, automóveis, os serviços europeus podem conseguir avançar aqui, né? Bancos, telecom, engenharia e infraestrutura, mas eu acho que nos bancos eles vão tomar porrada, acho que a gente vai invadir eles. O sistema financeiro brasileiro é muito mais bem evoluído, na telecom acho que a gente vai tomar a gente é ruim de, tipo, qualidade de serviço. Bem que eles também são uma merda, não fiquei usando a internet da Europa. Não, nós vamos dar porrada também. Engenharia e infraestrutura, acho que a gente vai perder mais. O agro premium europeu, ele entra aqui, né? Vinhos, queijos, azeites, produtos com marca. Isso é bom pra classe média. Pressão política interna vai crescer nos dois países, porque todo mundo, alguém vai ficar contra isso aqui que aconteceu. Tem toda uma contradição climática rolando aí também. E é isso, né? Basicamente, esse é o resumo aqui. E assim, se a gente vai analisar, gente, porra, tem um impacto no PIB? Tem impacto sectorial? Tem. Mas tudo aqui vai depender do que o Brasil fizer, né? Tem muita gente já falando o que vai acontecer e fazendo previsões aqui que são muito alarmantes quando a gente olha pra realidade material, né? Não tem nada ainda. É simplesmente uma promessa de um acordo sem definir cota, sem definir regra, sem a gente decidir qual país vai produzir o quê, sem o Brasil falar o que vai fazer com isso. É bom pra caramba se os nossos dirigentes políticos forem inteligentes. E pode ser muito ruim se eles forem burros, porque a gente pode acabar simplesmente voltando a ser uma colônia, basicamente, né? Mandando produto pra lá, commodity, e sem produzir muita coisa. Aí você me diz aí, o que você acha que vai acontecer? Das duas formas, existe um favorecimento aqui. Quem investe globalmente nos dois países, obviamente vai se beneficiar, porque tem empresa que vai se dar bem dos dois lados, né? Não só a WEG, como eu citei aqui, mas tem empresas europeias também que vão se dar bem pra caramba. No nosso módulo de geopolítica, a gente fala como funciona isso, né? Inclusive, quem é aluno da UVP pode até assistir as aulas, tá aqui o módulo de geopolítica lá. E se você não é aluno da UVP ainda e quer aprender a fazer esses investimentos no continente europeu e aqui no Brasil também, aproveitando esse momento que deve destravar muito valor pra gente, você pode entrar aí a uvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil, preenche o questionário, quem sabe não vem regras de investimento depois disso, né? E que favoreçam ainda mais o investimento direto na Europa sem passar pelos Estados Unidos, seria interessantíssimo. A gente vai ficar sabendo antes de todo mundo e a gente já te dá acesso ao mercado europeu. Então, você pode preencher o questionário aí que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando do seguinte também, na UVP, se você fizer todas as aulas e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Esse é o compromisso que eu tenho aqui, já há mais de 5 anos aqui. Quanto tempo tem o canal? Não, 2019, já há mais de 7 anos. Meu Deus, 7 anos aqui com esse compromisso. A gente já formou dezenas de milhares de pessoas mantendo esse compromisso aqui. Não é aquela garantia de 7 dias do governo, não, tá? É o seguinte, olha, você preenche o questionário, tá, participa, assistiu todas as aulas, sei lá o quê. Não aprendeu a investir? Eu devolvo 100% do seu dinheiro e é você mesmo que me diz se você aprendeu ou não. É muito bacana. Agora, eu quero deixar vocês com a opinião aqui dos nossos membros da UVP a respeito
respeito desse acordo, né? O que eles acham? Se vai beneficiar o Brasil, se vai prejudicar, se a gente vai conseguir fazer um processo de industrialização a partir disso, utilizando esse mercado europeu novo com acessível, ou se nós vamos voltar a ser simplesmente uma pseudo-colônia, né? Agora por vontade própria. Será que é isso que nos aguarda? O que vocês acham? Deixei vocês com a opinião, porque aí vocês podem ficar com alguma coisa além de somente a minha opinião. Mas espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês e até amanhã. No Brasil, até o passado é incerto. Eu acho muito difícil que esse acordo com a Europa vai realmente trazer benefícios efetivos. O Brasil está mais preocupado em arrecadar mais do que incentivar o empreendedorismo. Tendo em vista as últimas leis que foram passadas, todas elas foi para aumentar imposto e não para facilitar os empresários, as empresas no Brasil. Então, eu acho muito difícil que esse acordo traga resultados realmente efetivos para o país. Em relação a uma visão mais médio prazo aí, né, se os governos investirem em reformas internas, apoio a trabalhadores afetados, pode rolar um boom de exportações, né, e essa diversificação de parceiros dá mais força geopolítica para ambos os lados, né, tanto a Europa quanto o Brasil, que é muito bom, né, nessa meio que guerra aí de Estados Unidos e China. Então, assim, é um potencial muito positivo, muito bom. É um chumbo que pode virar ouro aí, mas ele só vai virar ouro com um planejamento bem sério.